Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem nessa noite e que a bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida e a vida da sua família também nessa noite. Nesse momento vamos estar falando com Deus. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que Tu, Senhor, nos ajude, ó Pai, celestial, porque o Evangelho, ó Pai, tem sido pregado, ó Pai, de uma forma totalmente, ó Pai, diferente, ó Pai, daquilo, ó Pai, celestial, que Tu deixou para nós, ó Pai, anunciar a Tua palavra, Senhor, que não possamos ter vergonha, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai, que possamos pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Pai, que não podemos pregar, Senhor, ensinar preceitos humanos, conhecimento humano, sabedoria humana, Senhor, mas que a gente venha, Pai, pregar o Teu Evangelho puro, verdadeiro e simples, Senhor. É que eu te peço a Ti nessa noite, em nome do Pai do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo ao homem. O Evangelho anunciado aqui em Gálatas não é muito diferente de anunciado hoje no nosso dia a dia. O Evangelho anunciado hoje, infelizmente, é um evangelho onde o homem é o centro de tudo. O culto não é mais para Deus, o culto é feito segundo a vontade do homem, segundo o querer do homem. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou a ser o evangelho segundo a vontade e o querer humano. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o evangelho que ele prega não foi dado por homem nenhum, não é baseado em conhecimento humano, em sabedoria humana. Foi dado pelo próprio Deus para ele. Por isso que ele vai falar aqui claramente qual é o evangelho que a gente está pregando. Será que a gente está pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou a gente está pregando outro evangelho? Por isso que o texto vai falar, se alguém estiver pregando o outro evangelho, se não for do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele seja maldito, anátema. Hoje o evangelho está totalmente distorcido da realidade bíblica, cada vez mais distante da palavra de Deus. O evangelho de hoje, ele não apresenta Cristo. Não apresenta Cristo. Apresenta o homem em todo o seu sentido, em toda a sua vaidade, em todo o seu ego. O homem por si próprio, ele vai criando estratégia humana para tentar distorcer o evangelho de Jesus Cristo. Vamos seguir mais adiante o texto, no verso 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante o apóstolo Paulo fala, que ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu de Jesus Cristo. Será que o evangelho que a gente recebe hoje é segundo a Jesus Cristo ou segundo a vontade e o querer humano? Esse é o questionamento de Paulo aqui em Gálatas capítulo 1. Será que a gente realmente adora a Deus como ele deve ser adorado, como ele deve ser anunciado? O mais interessante é que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma questão aqui sobre o judaísmo, né? É interessante que hoje muitas igrejas ditas evangélicas
ou até mesmo protestante, tem algo na igreja que remete ao tempo de Israel, do judaísmo. Tem vestimenta do judaísmo, tem a decoração da igreja de judaísmo, mas sabemos que os judeus, eles não adoram Jesus. Como que a gente vai decorar uma igreja com elementos judaicos, sendo que o povo judeu não adora Jesus? Para o povo judeu, Jesus foi uma pessoa importante. Somente isso, foi uma pessoa muito importante. Mas ele não tem Jesus como a gente faz, de adorar a ele. Simplesmente foi uma pessoa comum para eles. A partir do momento que a gente começa a decorar a igreja de uma forma judaica, isso significa que a gente está adorando não Deus revelado, narrado na Escritura Sagrada. A gente está adorando um Deus totalmente desconhecido. Um Deus que realmente as pessoas não dão o devido valor para ele. Assim como o povo judeu fez e faz. Não dá um devido valor a Jesus Cristo. O homem, ele vai inventando teoria e teoria. Aí chegou entre nós, né, a teologia da prosperidade. Que o homem não pode sofrer, não pode ter dificuldade financeira nenhuma, porque se ele tiver dificuldade financeira é porque Deus não está com ele, porque ele está em estado de pecado. Mas sabemos que a teologia da prosperidade nem sequer ela pode ser chamada de teologia, né? Porque a teologia é algo profundo, algo que realmente algo realmente profundo. A teologia da prosperidade é algo raso, algo ralé, que as pessoas deram o nome de teologia, né? Infelizmente deram o nome de teologia para algo raso. Então, a teologia da prosperidade, ela vai distorcer um pouco aqui da realidade do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque o homem vai de todas as formas, de todo jeito, adorar ao dinheiro, adorar uma posição social, adorar o seu estado financeiro. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Timóteo. 1 Timóteo 6,10. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Algumas dessas cobiça dizia da fé e si mesmo se atormenta com muitas dores. Timóteo 6,10, ele vai falar aqui, né? A adoração que o homem tem ao dinheiro desvia da fé. Então, a teologia da prosperidade, ele tem esse grande problema, que é, se o homem não conseguir ter uma posição social, financeira boa, isso vai fazer ele desviar da fé. Ele nunca mais vai acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus não deu para ele aquilo que ele tanto queria, que ele tanto desejava, que era uma condição financeira estável. Então isso vai fazer ele desviar da fé. Mas é interessante que esse Evangelho anunciado, né, não o Evangelho de Jesus Cristo, mas o Evangelho com preceitos humanos, eles também são baseados em falsa revelação, porque os homens vão tentar enganar de todas as maneiras, de todos os jeitos, as pessoas. Cada vez mais as pessoas vão falando, né, falsa revelação, falsa visão. Uns vão dizer que viu anjo passando pelo meio da igreja, outros vão dizer que Deus falou aquilo, sendo que Deus não falou, que Deus prometeu, sendo que Deus não prometeu. E assim eles vão criando outro evangelho, que não é que é o outro evangelho,
Maldito evangelho. Mas vamos adentrar uma coisa que é muito importante para nós nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João 17, que diz assim: santifica-se na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, não adianta a gente vir com vã filosofia, com falso evangelho, dizendo que aquilo é o evangelho de Jesus Cristo. Mas, como a gente acabou de ler aqui, a palavra de Deus é a verdade. Isso basta. Não precisamos de outro recurso para que a gente possa pregar o evangelho, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Não tem como a gente adulterar a palavra de Deus. Não tem como a gente tentar de todo jeito, de toda maneira, enganar as pessoas que estão ao nosso redor pregando o falso evangelho. Em Timóteo capítulo 2, no capítulo 3, no versículo 16, 17, diz assim: que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Então, que a escritura é inspirada por Deus para nos ensinar a gente anunciar o verdadeiro evangelho. Não podemos abrir mão disso, de a gente confiar na escritura sagrada, pois ela é inspirada por Deus e ela é a verdade revelada por Deus para a nossa vida. Mas sabemos que com o passar do tempo, o homem vai deixando de adorar a Deus, vai adorar a sua própria vontade, o seu próprio querer. Isso toda vez que o homem faz isso, o homem se distancia da verdade de Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, a junta e a medula, e julgar os pensamentos e a intenção do coração dos homens. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, por que os homens aqui em Gálatas pregavam outro evangelho? Por que será que hoje em dia as pessoas pregam outro evangelho, sendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz? Por que será? Porque eles querem perverter o evangelho, querem implantar o outro evangelho segundo a vontade e o desejo humano. Mas sabemos que para Deus comunicar conosco, Ele pode te utilizar de diversas maneiras. Deus se comunica conosco de várias formas, de vários jeitos. Mas, porém, a Bíblia relata que Deus falou antigamente com reis e profetas de diversos meios, de diversos jeitos. Mas agora fala através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Fala-se através da palavra de Deus. É por isso que Deus deixou a palavra dele, para que a gente possa consultar a palavra dele, para que a gente não possa ter a mente inculcada com o falso ensinamento que as pessoas geralmente tentam nos inculcar na nossa mente e no nosso coração, achando que isso é evangelho, que isso foi dado por Deus, sendo que foi dado pelo conhecimento humano e pela sabedoria humana. Sabemos que o evangelho tem que ter Deus como centro. Deus é o centro do evangelho. Jesus é o centro do evangelho. A gente não pode pregar o evangelho se não tiver Jesus Cristo.
A gente não pode anunciar outro evangelho se não tiver o ensinamento e os preceitos, os mandamentos e a lei de acordo à vontade de Deus. O evangelho ele tem que confrontar o ser humano, ele tem que anunciar a verdade em relação a quem somos nós. Quem somos nós? Em Romanos 3, 23 diz assim: olha a condução do homem. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o evangelho pregado e anunciado, ele tem que ter essa característica, que somos pecadores, somos destituídos da glória de Deus. Somos pecadores e somos separados de Deus. Somos separados da glória de Deus. Como que a gente vai anunciar o evangelho se a gente está distante de Deus? Porque o ato de a gente ser pecador, a gente se distancia de Deus. Se não fosse a graça e a glória de Deus que um dia nos alcançou, para que a gente pudesse estar livre dessa condição de escravo do pecado. O evangelho tem que confrontar as pessoas, tem que lembrar que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente necessita e precisa de um Salvador na nossa vida, que não podemos pregar o evangelho para coçar os nossos ouvidos, para inflamar os nossos egos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que possamos pregar o evangelho verdadeiro, simples, como escrito aqui em Gálatas. Aqui Paulo também está confrontando. Paulo também está confrontando, porque muitos aqui achavam que podia pregar o evangelho de todas as formas, de todas as noites, de todo jeito. Mas sabemos que não é assim que pregamos o evangelho. O evangelho pregamos conforme ele está escrito na Bíblia Sagrada. Não podemos inventar nada. Não podemos desviar nem da esquerda e nem da direita, porque a palavra de Deus é o centro da nossa vida. O evangelho tem que ser anunciado conforme está escrito, não conforme eu penso, não conforme a igreja A, B e C pensa. Tem que ser conforme está escrito. Por isso que, infelizmente, há bastante falso ensinamento hoje em dia, porque começa pelos preceitos humanos, pelo conhecimento humano. As pessoas querem pregar o evangelho segundo a igreja A, segundo a igreja B, segundo a igreja C. Não, o evangelho é segundo Jesus Cristo. Por isso que foi escrito o evangelho segundo a Jesus Cristo. Tem até uma religião bastante popular aqui no Brasil que ousou escrever o evangelho segundo a minha fé, segundo a minha crença, ou seja, totalmente ao contrário que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que em Atos capítulo 4, no versículo 12, diz que Jesus é a solução para o problema do homem. Nenhum outro nome é dado para que a gente possa ser salvo. A salvação é feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos, querer dividir a glória de Deus com a glória humana. A glória de Deus é muito mais elevada do que a glória que os homens querem alcançar na sua vida diária. A glória é para Deus. Porque sabemos que se comemos e se bebemos é para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Lembre-se, tudo é dele e tudo é para ele. Nada é para nós. A partir do momento que a gente começa a querer ter a glória para nós, a gente está distante da verdade revelada por Jesus Cristo, que é o seu evangelho. A glória não é para mim, a glória não é para você, a glória
totalmente para Ele. Será que a gente realmente anuncia o evangelho verdadeiro? Ou será que a gente anuncia o evangelho que faz coceira no nosso ouvido, que nos agrada diariamente, que a gente fica feliz, que a gente fica alegre, mas no momento fica alegre e feliz passageiramente. A gente não tem uma alegria plena com esse evangelho falso. Quando a gente descobre que esse evangelho é falso, a gente desvia da fé, como diz lá em Timóteo capítulo 6, a gente desvia da fé, porque a gente pensa ou pensava que Deus era agir de uma forma e de um jeito, e a gente foi descobrindo que isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é segundo a vontade dele e segundo o querer dele. É bem fácil a gente entender e compreender. Por que hoje em dia se anuncia outro evangelho? O evangelho que não está escrito na palavra de Deus. O evangelho segundo os homens, segundo a vontade e o querer dos homens. Por isso que a Bíblia diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, da salvação de todo aquele que nele crê, tanto o judeu, tanto o grego. A grande dificuldade que temos hoje em dia, que as pessoas querem modernizar o evangelho. Mas será que esse evangelho moderno, ele é sadio? Ele é benéfico para a nossa saúde espiritual? Será? Ou ele é maléfico para a nossa saúde espiritual? A gente percebe, entende que tem muitos traumas, né? Tem muitos traumas que são gerados por falso ensinamento. Diariamente, tem pessoas que não creem mais em Deus porque foi enganada por falsa revelação, por falsa visão. Foi enganada, dizendo que Deus ia prosperar ela, que Deus ia fazer ela ficar rica. Foi enganada, e como Deus não fez, porque não era plano de Deus, não era vontade de Deus, era plano humano, as pessoas ficam frustradas com Deus. Tem até um livro bastante famoso que é Decepcionado com a Graça. Mas que graça que é essa que a pessoa não crê mais? Não é graça do Evangelho, não é graça de Jesus Cristo, é a graça dos homens, que as pessoas não creem mais, porque as pessoas realmente foi totalmente deturbada da realidade bíblica. Que nessa noite a gente possa realmente pensar e imaginar. Será que realmente a gente prega o evangelho verdadeiro? Ou a gente prega o evangelho da vaidade humana, do desejo, da vontade, da carne humana? Porque o homem, no seu estado de pecaminoso, ele não consegue e não vai conseguir pregar o evangelho verdadeiro. Somente com a graça de Deus e com o teu Santo Espírito vamos conseguir sim pregar o evangelho verdadeiro. Afinal de contas, Atos capítulo 1 diz que a gente é testemunha de Jesus Cristo. Como que a gente pode ser testemunha de Jesus Cristo se a gente não prega o evangelho verdadeiro? Se a gente prega o evangelho da prosperidade, o evangelho de toma lá, dá cá, o evangelho que Deus vai somente te abençoar, como Deus tivesse a obrigação de nos abençoar na nossa vida diária. Tem lugar por aí que as pessoas até tentam encostar Deus na parede, dizendo assim: olha, se Deus não dá aquilo que eu quero, né, eu vou encostar o Deus na parede. Isso é um absurdo. Isso a gente entende que é outro evangelho, não o evangelho abençoado por Deus, porque o evangelho pregado por aí é um evangelho maldito, não abençoado, que não faz a pessoa prosperar no sentido
da espiritualidade, da fé, da caminhada cristã. Mas que nessa noite a gente possa realmente entender que o Evangelho é somente segundo a Jesus Cristo. Não é segundo a preceitos humanos, nem segundo a vã filosofia humana, e nem segundo o pensamento de igreja A, B e C, nem o pensamento de qualquer religião, mas o pensamento de Cristo Jesus. Nessa noite a gente vai meditar mais ainda sobre essa questão. Como que a gente anuncia o Evangelho de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, ele vai falar que o Evangelho que ele prega não é o Evangelho que recebeu dos homens, mas que recebeu do próprio Cristo. Será que o Evangelho que você anuncia, você recebeu dos homens ou foi de Jesus Cristo? Fica essa pergunta que o apóstolo Paulo fez, cabe para nós até mesmo hoje, cabe para nós essa palavra. Será que o Evangelho que a gente vê na mídia social é verdadeiro? Será que o Evangelho que a gente vê pelas ruas, ele é verdadeiro? Será? Essa pergunta que a gente tem que fazer diariamente na nossa vida. Será que aquilo provém de Deus ou não? Será que foi assim que Jesus ensinou ou não? Essa é o questionamento que a gente tem que fazer na nossa vida diária, para a gente não poder ser enganado a todo tempo, a todo segundo. Por isso que Paulo, ele vai confrontar ali em Gálatas. Será que esse evangelho é verdadeiro? Aliás, o evangelho, ele tem que servir para confrontar o ser humano. Ele tem que servir para que mostrar para o ser humano quem ele é. Quem ele é antes da graça de Deus e depois da graça de Deus. Será que a gente, antes da graça nos alcançar, a gente estava livre do pecado, livre de ter a nossa vontade, do nosso querer? Será que a gente estava livre? Ou a gente era escravo do pecado? A palavra usada é doulos, né? Escravo. Uma hora você era escravo do pecado, agora você é servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra é doulos. Então, a partir do momento que você é servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você é testemunha da verdade bíblica. E aí você sim anuncia o Evangelho segundo a Jesus Cristo. Tem essa diferença que muitas pessoas não entendem e não compreendem. E não vão compreender nunca se não ler a palavra de Deus, não meditar. E se não tiver uma vida de oração, não vai entender o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas não sabem orar, só ora querendo que Deus abençoe a sua vida financeira, mas não ora confrontando o seu pecado, a sua vaidade, o seu orgulho. Por que será que as pessoas não oram, dizendo que ela é pecadora, que ela é falha, renunciando o seu orgulho, a sua vaidade? Mas você pedir para a pessoa orar, a pessoa vai orar pela vida financeira dela, pela prosperidade dela. Não que não seja pecado. O pecado é você adorar o dinheiro, porque a adoração, o dinheiro faz mal para a nossa saúde mental, física e espiritual, como está escrito ali em Timóteo capítulo 6. É danoso para a nossa saúde. Então que nessa noite a gente possa realmente meditar. Qual é o evangelho que foi anunciado? Dos homens ou de Cristo Jesus? Essa foi a indagação de Paulo. Essa é a indagação que devemos fazer hoje na nossa vida. Será que a gente aprendeu? É bíblico? Será que a gente aprendeu
É baseado em conhecimento humano? Baseado em sabedoria humana? Será que não é baseado na vã filosofia? Será que a gente realmente tem preocupação de anunciar o evangelho verdadeiro? Ou a gente quer anunciar o evangelho que faz coceira no nosso ouvido, um evangelho que faz a gente ficar alegre e feliz, mas de uma forma passageira, que no dia seguinte a gente está ruim. O efeito já passou, o efeito emocional já passou, mas que nessa noite a gente possa realmente anunciar o evangelho deixado por Jesus Cristo. Amém. Nesse momento vamos estar orando, né? Eu sei que a Eli pediu oração pela família dela. Nós vamos estar orando pela vida familiares dela e por todas as pessoas que estão assistindo essa live hoje ou futuramente. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que não possamos, ó Pai, seja ter vergonha, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai, porque o Teu Evangelho é poder, Senhor, para a nossa vida, Senhor, poder para a nossa salvação, Senhor, e que possamos anunciar, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, como ela é, Senhor, não baseada em preceitos, conhecimentos, sabedoria humana, Senhor, baseado, ó Pai, celestial, no poder da Tua palavra, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, celestial, que a Tua palavra é a verdade, ó Pai celestial. Pois, ó Pai, se tua palavra é a verdade, ó Pai, se a Tua palavra é o poder, Senhor, não devemos, ó Pai, dar ouvido, ó Pai, ao falso ensinamento, ao falso, ó Pai, celestial, evangelho, ó Pai. Que possamos nessa noite, ó Pai, celestial, que possamos nessa noite, ó Pai celestial, dar ouvido, ó Pai, a Tua santa palavra, ó Pai celestial. Afinal de contas, ó Pai, somos testemunho, ó Pai celestial, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Pai, por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, abençoe, Pai, cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, essa live, ó Pai, seja nessa noite. Abençoe as pessoas que vão ouvir futuramente essa live, ó Pai. Abençoe familiares de cada pessoa que estão aqui assistindo essa live, ó Pai, seja, Tu sabe da necessidade, ó Pai, da dificuldade, ó Pai, cada um está passando nesse momento, ó Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que Tu, Senhor, usa, ó Pai, da Sua soberania, ó Pai, sobre a nossa vida, usa da Tua vontade, ó Pai, do Teu querer, Senhor, porque sabemos que a Tua vontade, ó Pai, o Teu querer é perfeito para a nossa vida, Senhor, e a vontade humana, ó Pai, seja imperfeita, ó Pai, é incapaz, ó Pai, de completar a gente plenamente, ó Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, ó Pai, a cada minuto, a cada segundo, ó Pai, que a gente vê aqui nesse mundo vil e pecador, Senhor, a gente entender e compreender, ó Pai, a Tua santa palavra, Senhor. Por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima live, se assim Deus permitir.